Oi, oi, galerinha. Estamos aqui dando início à nossa primeira aula de designer digital e vamos aprender um pouco hoje sobre a diferença entre imagens e fotografia. É bem comum quando a gente está conversando sobre isso referente a imagens e fotografias, haverem uma certa discussão entre as pessoas da área, certo? Os profissionais da área de imagem e fotografia. Por quê? Ambos dizem que são coisas diferentes, certo? Podendo ser a fotografia uma coisa e a imagem outra, e alguns dizerem que são a mesma coisa. Então eu trouxe algumas coisas para vocês referente a isso, porque até onde a fotografia se torna tipo, é considerada fotografia e a partir de onde a fotografia passa a se tornar imagem, certo? Então vamos lá. A fotografia, ela é uma imagem em si, querendo ou não, que ela é feita através de uma máquina, ou seja, ela é feita através de um aparelho. Eu preciso de uma máquina fotográfica para que eu possa utilizar, no caso, e fazer uma fotografia. Sem o aparelho de uma máquina fotográfica, eu não consigo dar continuidade à criação de uma imagem. Porém, tem profissionais da área de fotografia que se sentem desmerecidos quando você trata o trabalho deles como simplesmente uma imagem. Até porque existe toda uma preparação para você poder fazer fotografia, existe faculdade, existe equipamentos, e muitas vezes é um preparo tipo, muito amplo para eles serem subjugados simplesmente por uma coisa muito simples. E a imagem é basicamente tudo aquilo que a gente vê, tudo que a gente tem percepção dentro do nosso olho, certo? Ou seja, tudo que eu enxergo, vocês me vendo aqui através da câmera, vendo o seu computador, a tela do seu celular, aonde você está assistindo essa videoaula, vocês estão vendo uma imagem, certo? Seja ela gravada, um vídeo imagem, ou seja ela uma imagem estática, que é uma imagem sem movimentos, certo? Qual é a diferença da imagem estática para a imagem tradicional? É simplesmente como eu falei, o movimento. Imagens que não se movem são chamadas de estáticas, e imagens que se movem geralmente são chamadas de vídeo ou animação. Como, por exemplo, isso aqui. A gente tem uma imagem aqui de um rapaz com uma câmera, certo? Como ela não tem movimento, isso aqui seria uma imagem estática. No caso, isso aqui a gente tem uma fotografia, um rapaz que tirou uma foto referente do outro com uma câmera, certo? E aqui eu tenho um exemplo de uma imagem que ela foi criada através de um programa. Então, existe uma certa rixa entre os dois profissionais da área, tanto de criação de imagem quanto de fotografia, justamente pelo fato porque os fotógrafos alegam que as imagens são feitas a partir de programas ou seja, são criações, elas não são verídicas, e os fotógrafos dizem que fotografias são verídicas pelo fato de que você está tirando foto de algo real. Porém, você também consegue criar imagens de algo real, como por exemplo os quadros de pinturas antigas, como por exemplo a Mona Lisa do Leonardo da Vinci, quadros de lugares, de paisagens que são reais, que conseguem replicar. Existe pessoas que conseguem desenhar fielmente tanto retrato, quanto pessoas, quanto locais, certo? E também há imagens que são feitas a partir de lugares fantasiosos, pessoas fantasiosas. Como, por exemplo, eu posso procurar aqui Reino das Fadas. Vamos lá, imagem. E eu tenho essas imagens aqui. Eu posso colocar uma coisinha melhor aqui, ó, realista. E aí você tem um local onde você pode até dizer que isso aqui seria uma paisagem realista, certo? Simplesmente pelo fato de todos os detalhes, gamas de cores, informações que você contém nele. Porém, você sabe que é um lugar fictício, então a gente pode tratar isso aqui como imagem, ela é criação. Mas, se eu tirar uma foto dessa imagem, ela passa a ser uma fotografia. Então, basicamente, fotografia e imagem são a mesma coisa.
O porquê que eu estou dando esse adendo para vocês referente a isso? Porque o que a gente vai trabalhar dentro do designer digital é basicamente a construção de imagens e fotos. Ou seja, vamos fazer edições, vamos fazer melhorias, vamos criar algumas imagens a partir do programa do Photoshop, que é o programa que a gente vai trabalhar, certo? Então, agora eu vou dar uma apresentadinha para vocês de como funciona o Photoshop. Essa aqui é a página de introdução inicial que a gente tem no Photoshop, certo? Quando assim que você abre o programa, é a primeira coisa que você vai ver. Ele vai carregar e vai vir para essa página. A gente precisa abrir o nosso Canva, que é a nossa área de trabalho. Que se chama Canva, que nada mais é do que quadro em inglês, que é um quadro de criação. O que a gente vai fazer? Vamos vir aqui, ó, em Arquivo, Novo, e vamos vir aqui, ó. Temos essa opção dentro dessa caixa de diálogo que a gente pode fazer algumas pequenas alterações, certo? Geralmente, depois que você faz a primeira alteração, toda vez que você abre, ele já vai abrir novamente as outras vezes no formato padrão que já foi aberto a primeira vez. Temos aqui nome, tipo de documento, largura, altura, resolução, modo de cores, conteúdo de plano de fundo e algumas edições avançadas que, no caso, a gente não vai trabalhar, certo? Então vamos lá. O nome, sempre que for o nome ali, não é o seu nome, é o nome do seu trabalho. Ou seja, se você está trabalhando para criar uma arte de um panfleto, de uma divulgação, de um pôster para uma empresa, você vai colocar o nome do seu trabalho. Também não é o nome da empresa. Por exemplo, eu preciso criar um pôster dos Vingadores. Eu vou colocar ali pôster Vingadores. Se eu preciso criar um fly de uma empresa que vai fazer uma divulgação de uma festa. Eu vou colocar fly, empresa tal, festa. Se, por exemplo, eu estou criando um panfleto de uma casa de doces, então eu vou colocar panfleto casa de doces, certo? Por exemplo, aqui eu vou colocar meu nome. Ah, desculpa, para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Maurício e serei eu que estarei com vocês no seu módulo de designer digital nessa modulação, certo? Voltando aqui, temos o meu nome. Documento geralmente tem o formato padrão do Photoshop, o padrão dos Estados Unidos, papel internacional, foto, web, projeto para aplicativos móveis, filmes e vídeos, iconografia, arte, ilustração, prancheta e personalizado. A gente sempre vai trabalhar no personalizado, certo? É mais fácil começar assim, porque se eu for explicar para vocês cada item daqueles, a gente vai ficar 3, 4, 5 aulas somente para essa explicação. E o que a gente vai usar sempre é 99,9% é o personalizado. Por quê? Vocês vão vir aqui em largura e vão colocar 1920, como já estava, eu só estou editando para vocês verem. A altura 1100. Aí aqui a gente vai deixar esse modelo em pixels. A gente tem polegadas, centímetros, milímetros, pontos, paicas e colunas, certo? São outros tipos de medidas. Mas sempre no Photoshop a gente vai trabalhar com pixel. Por quê? Se eu carregar uma medida, por exemplo, por centímetros, até eu conseguir abrir o meu Canva vai levar um certo tempo, porque o programa precisa se adaptar àquela edição. E existe um pequeno problema também chamado computador, certo? Porque se o seu computador não tem compatibilidade para uma coisa que seja mais pesada, ele vai ou desligar ou ele vai fechar o seu programa. Isso pode acontecer no início que você está abrindo o Photoshop, como também depois de você estar no certo passo da sua criação. E geralmente, se você não está fazendo esses passos e salvando, você vai perder todo ele, porque o programa do Photoshop ele não tem um arquivo de salvamento automático. Você tem que ir lá e fazer os seus salvamentos a cada modificação que você faz. Ah, mas a cada coisinha que eu fizer, não. Você faz um certo período de adaptação, de modificação na sua imagem, você vai lá e salva um rascunho justamente para que isso acontecer de estar chovendo, ou de cair energia, ou do próprio programa fechar por conta própria, você tem o seu arquivo salvo, certo? E pode começar novamente de onde você parou. Temos aqui embaixo também pixel, que vão ser as medidas que vão ficar. Resolução, a minha resolução aqui está em 300. Só que a gente tem desde o 75 até o 2500 e alguma coisa. Só que como que funciona essa questão da resolução, certo?
Se você for trabalhar na área de designer, você vai descobrir que existe várias formas de mídia e várias formas de divulgação que você vai trabalhar dentro do Photoshop. Então, quando você vai criar uma arte, você tem que saber para que e para quem você vai criar e para que modo de divulgação, certo? Aqui, no caso, na aula de Photoshop, a gente vai trabalhar justamente só para que ela vai ser utilizada, ou seja, se ela vai ser utilizada para uma mídia física, se ela vai ser impressa, ou se ela vai ser divulgada via digital. Se ela for divulgada via digital, a gente vai deixar 75. Se ela for impressa, 300. Por quê? Conforme mais resolução, melhor a qualidade de desempenho da minha impressão, certo? Porém, quando a gente usa 75, a gente tem uma boa distribuição de uma imagem leve, que carrega super fácil e que não tem qualidade ruim, para que a gente possa trabalhar em mídias digitais, como Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter e por aí, certo? Então, a gente vai trabalhar sempre com 75. Porque, por exemplo, se você vai lá no Facebook e vai baixar uma foto ou vai abrir uma foto, se ela tiver em 300, ela já vai dar uma demoradinha para abrir. E conforme maior a resolução para sua imagem, maior o tempo para ela abrir, certo? Principalmente se você precisa baixar esse arquivo. Então, eu vou deixar ela aqui em 75% porque a gente não vai fazer uma impressão dessa imagem. E eu vou deixar aqui em pixel também, barra polegadas, certo? Temos aqui o modo de cores. Quando você abre o modo de cores, a gente tem aqui a função bitmap, tons de cinza, cores RGB, cores CMYK, cores lab. As únicas duas cores que a gente vai trabalhar no módulo de Photoshop são RGB e CMYK. São as únicas duas que eu vou ensinar para vocês referente ao que funciona. Certo? Por quê? As outras eu estaria dando explicações no qual geralmente a gente quase nunca vai utilizar. Eu geralmente deixo em RGB, certo? Porém, quando a gente vai fazer uma impressão, eu preciso das minhas cores em CMYK, certo? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Como vocês podem ver aqui nesse exemplo, eu tenho o exemplo de gamas de cores tanto no RGB quanto também no CMYK, certo? Por que é chamado de RGB e CMYK? Essas letras elas são siglas de cores. Eu tenho R de red em inglês, vermelho no português. O G é o verde em português e green em inglês. E o B é o blue em inglês e azul em português, certo? Quando a gente mistura essas cores, eu tenho uma tabela de cores diferenciada, certo? Isso vai ser baseado em pequenas proporções de distribuição. Só que qual que é a diferença do CMYK para o RGB? O RGB ele preenche células, ou seja, pixels com aquela coloração, certo? Para quem tem um celular antigo, uma televisão antiga em casa, se você se aproximar bem, ou se você pegar assim o celular e olhar ele mais ou menos assim, ó. Isso para aqueles celulares ali da época de 2016 para trás. Você vai ver pequenos quadrinhos, tipo esse aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. RGB célula. Vamos tentar tela RGB. Isso aqui vai ficar mais fácil. Esse aqui é melhorzinho para a gente poder dar o exemplo. Você pode ver aqui, ó, que dentro dessa tela eu tenho vários quadrinhos com três cores diferentes, certo?
com o vermelho, o verde e o azul. Quando eu preciso de uma certa cor específica usando o método de RGB, o meu comando eletrônico do computador, do celular, ou televisão, etc., o que ele vai fazer? Ele vai desligar algumas luzes, como por exemplo, se eu preciso somente de vermelho, o verde e o azul é desligado. Se eu preciso somente do azul, o verde e o vermelho é desligado. Se eu preciso do roxo, ele desliga o azul e ilumina as células de. Ou, desculpa, ele desliga a célula verde e ilumina a célula azul e a vermelha ao mesmo tempo numa certa tonalidade, ou seja, é trabalhado célula de cor e também a tonalidade de luz, certo? Como por exemplo aqui, se eu preciso de um marrom, vai ser basicamente uma porcentagem de vermelho, uma porcentagem de verde, uma porcentagem de azul, para chegar naquela gama de marrom que eu preciso trabalhar, certo? Esse aqui é a função do RGB, ele trabalha assim. Ou seja, então quando a gente vai trabalhar com RGB, a gente vai trabalhar com pixels, justamente pelo fato do encaixe de cor. E o pixel nada mais é que esses quadrinhos aqui que você vê, ó, esse serrilhadinho que você tem aqui, ó, tá vendo? Tudo bonitinho aqui, ó, quadriculadinho. Isso aqui é feito por um pixel, certo? São imagens pixeladas. No caso do CMYK, já não é assim que ele trabalha. Ele trabalha simplesmente com uma iluminação e uma mistura de cores, tanto que ele tem cores diferentes da propagação e cores a mais. No RGB temos 3, no CMYK a gente tem 4, que é o ciano, certo? Que é esse azul. Temos o magenta, que é o roxo. Temos o yellow, que é o amarelo. E o K é do black, certo? E aí, para não ficar, tipo, semib, uma coisa que ficaria meio feia, eu acho geralmente meio feio, falando assim, semib, eles preferiram colocar semic, que fica mais bonitinho, certo? E aí, a junção dessas cores, você tem uma gama de cores diferente também, uma tabela de cor diferente. Só que a formulação dele é geralmente melhor do que RGB. Por quê? O RGB ele é feito para imagens e divulgações que você vai fazer em mídia digital, ou seja, que você vai apresentar numa televisão, numa tela ou num vídeo. O CMYK ele já é mais trabalhado para a área de impressões, ou seja, o que você vai trabalhar no físico. Porque quando você cria uma imagem baseada em CMYK, além da qualidade dessa imagem ser bem melhor, a impressão dela tem fidelidade com a imagem do que você está criando. Por quê? Se você está olhando aqui para a tela do computador agora, você está enxergando essas cores neste tom, certo? Inclusive aqui a lateral da tela em preto, essa bordinha aqui em preto. Só que se eu der um part screen, ou seja, eu copiar essa tela e imprimir essa tela no papel, ela não vai sair com essa fidelidade de cor se eu usar o RGB. O preto vai provavelmente sair marrom, esse vermelho pode se tornar rosa, por causa da mesclagem de cores. Mas se eu trabalhar isso com CMYK, nada mais, nada menos do que vai sair a fidelidade de cor. Se é o ciano, é ciano, se é roxo, se é vermelho, é vermelho, se é preto, é preto. Ele não altera, justamente pelo fato da qualidade, certo? Voltando lá agora, a gente tem aqui, de volta no nosso programa do Photoshop, temos o conteúdo de plano de fundo. Para que serve esse conteúdo de plano de fundo? Justamente para montar o seu Canva. Se você vai querer deixar ele preto, azul, vermelho, simplesmente isso. Você vai clicar aqui e vai escolher a cor na qual você quer, certo? Reparem que aqui ó, a gente tem um monte de numerações aqui e temos aqui ó, essa barrinha. Isso aqui são códigos de cores. Vocês vão aprender um pouquinho melhor sobre isso mais para frente, certo? Quando a gente estiver trabalhando com algumas edições de imagens que necessitem justamente disso. Eu vou deixar o meu fundo branco mesmo, eu sempre prefiro trabalhar com o meu Canva branco. É mais fácil de trabalhar. Aqui, na questão da altura e largura, a gente tem um outro conceito referente à imagem de retrato ou modo paisagem. Como que funciona essa questão de modo retrato ou modo paisagem? Vamos lá. Estou segurando o meu celular assim, certo? Na horizontal. Quando a gente vê uma imagem neste formato, na horizontal, quer dizer que ela está em modo retrato, certo?
Tudo que vocês verem, pôster, banner, cartão, é, imagem, vídeo, independente do que seja, que esteja nessa formação, ela está nesse formato, no caso assim, que o brilho é menor, dá para ver melhor. Nesse formato assim, quer dizer que ele está no formato de retrato. Se ele estiver assim, como o vídeo aqui, ó, você está pegando de um canto no outro vídeo, ele está deitadinho, igual a tela do computador, tela da televisão, é o modo paisagem, ou seja, o H, certo? Quando você pega a letra H, as partes que estão segurando aquela linhazinha do meio é vertical, significa retrato. E o cortezinho do H, ele é a linha horizontal, certo? A linha do horizonte. Quando você está vendo alguma coisa muito longe, muito distante, você está olhando ela na linha do horizonte, certo? Que é o modo paisagem, uma visão mais ampla. Geralmente eu gosto de trabalhar as minhas imagens no modo paisagem. Porém, você não tem muita escolha dependendo do trabalho que você vai fazer. Igual se eu for fazer um pôster para algum filme, eu tenho que trabalhar justamente no formato de retrato, porque é o que pede um pôster. E aí onde entra a questão de algumas edições aqui da minha largura e altura. Por exemplo, aqui, a largura é simplesmente o meu diâmetro aqui, ó, de uma borda a outra. A minha altura de cima para baixo, certo? Ou seja, se a minha largura está maior do que a minha altura, quer dizer que eu tenho o modo retrato, largura maior do que a altura. Se eu tenho a minha altura maior do que a largura, então é modo retrato, certo? Maior, menor. Sempre que tiver maior a minha largura do que a minha altura, modo paisagem. Sempre que a minha altura for maior do que a largura, é modo retrato, certo? Gravem isso porque é importante. E aí a gente vai vir aqui e clicar em OK. E vai dar uma carregadinha e vamos abrir aqui o meu Canva. Como vocês viram, o meu Canva está no modo paisagem, porque a minha largura estava maior do que a altura. Ou seja, a minha altura, a minha largura, certo? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai conhecer agora um pouquinho de como que funciona o Photoshop. Primeiramente, para mim poder trabalhar dentro do Photoshop, eu preciso adquirir algumas coisas. Eu preciso ter um banco de imagens. Como que eu monto o meu banco de imagens? A partir do que eu for fazer no caso de trabalho, certo? Eu vou dar uma pausazinha aqui, vou fazer o meu banco de imagens e já venho aqui voltar a falar com vocês, certo? E voltamos novamente ao nosso vídeo, nossa videoaula, certo? Só que eu deixei para algumas coisas eu mostrar para vocês agora, certo? Eu baixei algumas imagens e agora eu vou baixar mais uma imagem para mostrar para vocês como que funciona algumas coisas. Primeiramente, quando vocês forem fazer o banco de imagens de vocês, vocês vão fazer uma pesquisa sobre esse banco de imagem. Quanto mais sucinto ou quanto mais direto você for na sua pesquisa, melhor é o resultado. Ou seja, se eu vir aqui e colocar Yoshi voador, eu vou ter vários Yoshis voando, certo? Só que eu preciso baixar essas imagens. O que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou vir aqui, ó. Vocês vão verificar que no Google, que geralmente é o que a gente mais vai trabalhar é utilizando imagens do Google, você vai vir aqui e vai notar que eu tenho um menu aqui embaixo da minha barra de pesquisa. Vocês vão até ferramentas e vão vir aqui, ó, no ícone tamanho, certo? E vão clicar. Eu tenho a opção grande, média e ícone. A gente vai na opção grande, que é para que uma imagem com qualidade melhor seja disponibilizada. E depois eu venho aqui, ó, cor. Eu tenho preto e branco, transparentes e as gamas de cores que eu posso escolher. Eu vou vir em transparente. Por quê? Quando a gente vai trabalhar dentro do Photoshop, a gente precisa trabalhar com vetores. Vetores nada mais são do que imagens PNG. PNG são imagens sem fundo.
certo? Então, eu preciso que essas imagens não tenham fundo para que eu possa encaixar uma sobre a outra e elas não fiquem tampadas, certo? Com a outra imagem. Então, fazendo essa pré-seleção, clicando em ferramenta, você tem esse submenu aonde você vai seguir aquelas informações que eu acabei de passar para que a gente possa salvar imagens. Aí eu vou vir aqui, escolher uma imagem que eu quero, como por exemplo, pegar essa do Luigi com o Yoshi, e a gente vai verificar aqui, ó, o fundo dela tem que estar com esse quadriculado para que a gente possa utilizar somente essa parte da imagem. Só que tem um porém. Por mais que a gente pegue imagens desse jeito, nem todas elas vão vir 100% em PNG. Então, você vai ter que fazer algumas alterações. Isso vai ser assunto para a próxima aula. Hoje eu estou só mostrando para vocês como que funciona um pouquinho das coisas do Photoshop, certo? Com o botão direito, eu vou clicar em cima da imagem e vou lá no ícone, o primeiro ícone escrito abrir link em uma nova guia, certo? Ou eu venho aqui abrir imagem em uma nova guia. Desculpa, gente, só peguei um golinho de água. Voltando de novo. Botão direito, abrir imagem em uma nova guia. E vamos lá olhar a imagem, certo? A professor, mas lá estava quadriculado e aqui agora está com um fundo branco, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai salvar ela primeiro. Geralmente ela tende a aparecer com fundo branco ou fundo preto, por mais que ela esteja quadriculada. Somente dentro do programa do Photoshop que a gente vai ter certeza se ela está ou não sem fundo. E agora, novamente, em cima da imagem, botão direito, e vamos em salvar como. Aí tem mais uma outra questão referente a isso, que é o quê? Quando a gente vai salvar uma imagem, a gente precisa dela em PNG, ou em JPEG, que são formatos de imagens que são aceitos dentro do Photoshop, certo? Aqui eu tenho a minha imagem em formato PNG, que é até então uma imagem sem fundo, certo? Vou clicar aqui em salvar e eu sempre verifico aqui, ó, se a minha imagem está no formato que eu preciso, PNG ou JPEG. E, só um minutinho que apareceu meu menu aqui. Salvamos. E você pode verificar também se essa imagem vai estar em PNG antes de você começar a salvar ela. Você vai vir aqui, vai dar um clique aqui no meio e vai arrastar até o final. Reparem que aqui, ó, no finalzinho do meu link de imagem, eu tenho a descrição PNG. Então, eu já tenho duas descrições da minha imagem com PNG. Então, vamos dizer que é quase 100% de chance que realmente ela seja uma imagem PNG. Certo? Salvei a minha imagem. Fechei aqui. Vamos pegar uma imagem aqui e ver se eu encontro ela. Aqui, ó, imagem no formato JPEG, certo? Ele tem que estar com esse formato também. Eu posso até salvar ela para utilizar ela também, caso a gente precise de alguma coisa. Deixa eu ver se eu consigo achar uma imagem com outro formato no qual a gente não vai conseguir utilizar. JPG. Gente, sigam sempre o passo que eu ensinei de vocês. De clicar na imagem, botão direito, abrir imagem numa nova guia e depois salvar através daqui, certo? Porque a qualidade da imagem é diferente do que eu vir aqui diretamente, clicar em salvar imagens e salvar a imagem do jeito que eu quero, certo? Eu estou fazendo desse modo somente para andar um pouquinho mais rápido e esse vídeo não ficar mais longo e cansativo para vocês. Deixa eu voltar aqui, que eu creio que lá nas outras imagens eu tenho uma imagem aqui que vai ser em formato do que eu estou querendo te mostrar. Aqui, ó. Quando a gente vem e se depara com esse formato aqui, ó, de imagem, significa que se a gente salvar essa imagem, a gente não vai conseguir utilizar ela no programa do Photoshop, certo? Ou seja, se eu tiver com uma imagem em formato de web, ele não vai abrir no programa. O programa não vai reconhecer ele. Por quê? Ele simplesmente é uma imagem link. Ela pode até abrir no seu computador, você pode até conseguir abrir. Porém, na hora de trabalhar lá dentro do Photoshop, o programa não vai reconhecer. Agora, voltando lá para o Photoshop novamente, eu preciso trazer essas imagens para cá, certo?
Eu vou aqui em cima em Arquivo, Abrir, e vai aparecer para mim essa caixa de diálogo, certo? Eu vou lá e vou buscar aonde eu salvei as minhas imagens. Geralmente, quando ela já está no formato que você precisa, ela vai aparecer disponível aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, primeiramente, o meu cenário. Quando a gente vai trabalhar com uma imagem, ou a gente vai montar uma imagem, por exemplo, para um pôster, uma divulgação, a gente tem que fazer um portfólio dessas imagens. Ou seja, eu estou montando, por exemplo, como se fosse um mini pôster do Super Mario. E aí, o que eu fiz? Eu fui lá e baixei todas as imagens que eu achei que eu utilizaria dentro de uma pasta e deixei ela ali. Por quê? Porque toda vez que eu precisar de uma imagem, se eu for procurar ela na internet, eu vou levar bem mais tempo do que se eu já tiver baixado elas. Ah, professor, mas o tempo que você levou para baixar ela antes de começar seria o mesmo tempo que você levaria para montar. Não, é bem diferente. Porque quando você começa o seu projeto criativo, ou você entra no seu processo criativo e de criação, você vai se deparar com muitas outras coisas. O formato que a imagem que você vai utilizar, o modo que você vai encaixar ela, como que elas vão se encaixar dentro das camadas, que eu vou explicar para vocês depois também o que são camadas. E aí, nesse tempo de você encaixar, verificar tudo bonitinho, você leva bem mais tempo para depois você procurar uma imagem. E às vezes, na correria, você acaba com o nervosismo ou a ansiedade, não conseguindo encontrar imagens com qualidade boa ou a imagem que você queria, certo? Então, o correto é quando você está com mais calma, você já fazendo todo o seu portfólio de imagem, para depois você trabalhar em cima daquelas imagens. Caso você precise de alguma outra coisa, aí é rapidinho você ir lá baixar. Mas você começar a fazer a sua arte e começar a baixar item por item, conforme você vai encaixando, é ruim porque você perde tempo e perde desempenho para você fazer uma arte. Muitas vezes você tem pouco tempo para fazer isso, certo? Cliquei em cima da minha imagem, clico em abrir e ela vai aparecer em uma outra camada na lateral. Só que antes ela vai aparecer aqui, ó, essa caixa de diálogo informando o formato que eu quero, certo? Deixar como ela está, atribuir o RGB ativo ou atribuir o perfil, certo? Atribuir o RGB é trabalhar em cima das cores com RGB, o que já vai fazer normalmente se você deixar como está, certo? Porque o nosso programa está programado para criar imagens no formato RGB. Então, eu vou manter do jeito que está, não altero nada, clique em OK. Vejam que agora eu tenho duas camadas, certo? A com o meu nome e a da imagem. E vocês estão vendo que tem a imagem aqui e aqui está em branco, certo? Primeiramente, o que eu preciso saber? Como que eu vou fazer para passar essa imagem para o outro lado? O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, na minha ferramenta. Aí não apareceu tudo. Aqui, ó. Ferramenta Mover. Se você deixar o mouse simplesmente em cima, você vai ter um breve resumo de que cada ferramenta faz, certo? Então eu venho aqui, clico na minha ferramenta Mover, clico na minha imagem. Geralmente ele vai estar em camada normal, gente. Eu não sei porque ele pediu para converter em camada, mas geralmente ele já está em camada normal. Clico na minha imagem e arrasto lá para cima. E trago até aqui, certo? Você vai fazer desse mesmo jeito que eu estou fazendo aqui, ó. Ctrl Z, a imagem, você vai clicar e segurar com o mouse. Você vai arrastar o seu mouse até lá, na janela que você quer, vai abrir a janela do seu Canva, você vai trazer até aqui sem soltar o mouse. Se você soltar o mouse em qualquer outro lugar, a imagem não vem, certo? Como ela já estava aqui, a probabilidade dela vir era grande. Mas se eu vir fazer aqui, ó, Ctrl Z, vir aqui pegar a imagem e soltar ela simplesmente aqui, ó, quando eu voltar ela está aqui, certo? Eu venho aqui, arrasto e solto ela em cima do meu Canva. Ah, professor, mas a imagem ficou pequena. E agora? O que a gente vai fazer? Segura a tecla Ctrl e
aperto o T. Ela vai fazer uma pré-seleção dessa imagem e simplesmente você consegue editar essa imagem. Caso você queira fazer uma edição para preencher de uma forma completa, depois de estar com essa pré-seleção, que são esse quadrinho aqui em volta, você segura o Shift e você consegue fazer uma edição direta. Se você não segura o Shift, você não consegue fazer essa edição direta, certo? Repare na diferença. Sem segurar o Shift, por mais que eu pegue aqui, da quina, sem segurar o Shift. Segurando a tecla Shift, eu consigo movimentar a imagem que ela fica maleável para mim poder trabalhar. E tem um outro porém também. Se eu clicar no Ctrl e segurar, eu consigo dimensionar essa imagem de formas diferentes, certo? Eu consigo reestruturar ela simplesmente da maneira que eu quero. Então vamos preencher aqui tudo com essa imagem assim. Só vou consertar aqui o diâmetro dela. E pronto. Reparem que a minha imagem, se ela não estiver totalmente enquadrada dentro do meu Canva, ela é cortada. Por quê? Somente o que está dentro do meu Canva vai ser impresso ou vai ser finalizado quando eu for salvar a minha imagem, certo? Ou seja, se não estiver dentro do meu Canva, eu não vou conseguir salvar essa imagem. Ou seja, essas partes que não estão dentro do meu Canva. Dou um Enter para finalizar a edição e tenho o meu fundo. Venho aqui em cima e eu excluo a aba referente à imagem que eu acabei de baixar, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou lá novamente em abrir e vou pegar outra imagem e vou colocar aqui, abrir, ok. E vocês podem ver, que quando ela está em PNG, por mais que ela esteja com fundo branco, somente a imagem central se movimenta. E ela vai ser a mesma coisa que a anterior. Eu vou clicar, arrastar, segurando até aqui e soltar. Certo? Ah, mas não veio a minha imagem, professor. E agora? Aconteceu alguma coisa errada? A primeira coisa que você vai ter que verificar é... Só um minutinho. A primeira coisa que você precisa reparar quando a sua imagem ela não faz o trajeto para onde você pediu, você vai vir aqui e vai verificar a camada da sua imagem. A camada ela fica aqui, certo? Caso você abra o Photoshop e não esteja aparecendo aqui, a função camada, você vai lá em cima, no menu, você vai clicar em janelas, certo? E vai vir aqui, habilitar para mostrar camadas. Se você clicar aqui, agora eu removi a camada. Se você for lá e clicar em camadas, ela volta a aparecer de novo. Só que você vai verificar uma coisa aqui na sua camada. Primeiramente que ela tem um cadeado. Isso quer dizer que a sua imagem possivelmente pode ter um direito autoral. Você não pode trabalhar com ela ou mexer nela. Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui e dar 2 cliques em cima desse cadeado, certo? Se após dar esses 2 cliques em cima do cadeado, a sua imagem não tirar esse cadeadinho, quer dizer que você não consegue usar ela. Ou seja, você vai precisar de outra imagem para continuar o seu trabalho. Você pode vir aqui e excluir a sua imagem, porque ela não vai conseguir ser trabalhada. Vamos lá pegar outra imagem. Vamos pegar, por exemplo, aqui o Super Mario. Vou verificar aqui, a imagem tem um cadeadinho, certo? 2 cliques e o cadeadinho sumiu. Então, eu vou clicar, segurar e arrastar. Aí você pode perceber que a minha imagem
ela já tem o fundo branco. E eu preciso remover este fundo branco. Como que eu vou fazer para remover este fundo branco? Eu vou pegar aqui, vou vir aqui na parte de camadas, dar um clique em cima da minha camada, onde está o Super Mario, e vou vir aqui, ó, em ferramenta de seleção, certo? Vou pegar aqui com o botão direito e vou usar uma seleção de ferramenta. Vou pegar aqui uma ferramenta que é a varinha mágica. E vou selecionar todas as partes que eu quero remover. E depois eu dou um delete. Não ficou a coisa mais bonita do mundo, certo? A gente vai trabalhar na próxima aula referente sobre ferramentas de seleção. Hoje é só para vocês entenderem um pouco como que funciona o Photoshop. Dou um Ctrl D para remover a seleção, ou seja, não é desfazer, é remover a seleção. E aí eu vou ajustar essa imagem aqui junto com o meu fundo para criar uma outra imagem. Vou lá no abrir, seleciono a outra imagem, abrir novamente, ok, apago o que eu já usei, verifico se tem o cadeadinho, essa aqui não tem o cadeadinho, então eu vou usar tranquilamente ela. Ferramenta de seleção, segura, arrasta segurando até chegar lá e solta. Ctrl T para redimensionar e pronto, temos uma montagem. Só que se você ver uma coisa, ó, o meu Yoshi e o Luigi estão atrás do Super Mario, certo? Por que eles estão atrás do Super Mario? Porque ele está atrás da camada do Super Mario. Como assim, professor, atrás da camada? Você pode ver que aqui, ó, eu tenho uma opção de camadas, certo? Como que funciona a questão de camadas dentro do Photoshop? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Eu tenho este controle e tenho o meu celular. Se eu colocar o meu celular na frente do controle, na frente do meu rosto, você está vendo o celular. Se eu retirar o meu rosto, colocar o celular aqui atrás e o controle aqui atrás, você está vendo somente o meu rosto. Se eu colocar o controle, o celular e na frente do meu rosto, você ainda consegue ver parte do celular e parte do meu rosto. O que quer dizer isso? Que funciona a mesma coisa em questão de camadas. As camadas do Photoshop é como se fossem páginas de um livro, sendo vista de cima para baixo. Então, a informação da primeira camada é a informação que você está vendo primeiro. Ou seja, a minha primeira camada é justamente a camada do Super Mario, certo? Ah, professor, mas ali está como camada 2. Sim, tudo bem, está como camada 2. Só que você tem que entender como eu expliquei. A forma de visualização e distribuição de camadas são totalmente diferentes, certo? Quando eu distribuo a camada, ela vai ter numerações, pode ser de 1 a 10, ou a quantidade de números de camada que você vai ter, em ordem numérica bonitinha, ou ela vai ter ordens diferenciadas. Porém, a ordem de distribuição ela é feita sempre de baixo para cima, ou seja, a primeira camada de baixo foi a primeira a ser colocada, a segunda camada, a segunda a ser colocada, e assim por diante, de baixo para cima. Só que a visualização é de cima para baixo. Ou seja, a minha primeira camada de visualização é esta aqui, a camada número 2. Ou seja, eu estou vendo assim, ó, camada número 2, camada número 3, camada número 1, certo? Então, sempre de cima para baixo. E aí, se eu vier aqui, ó, clicar com o mouse, segurar e arrastar, você pode ver, ó, que o formato do ponteiro do mouse mudou. E aqui embaixo, ó, vejam que tem uma linhazinha que está piscando, ó, quando eu movimento. Aquilo ali é um demarcador da onde vai ficar a minha camada. Quando essa linha aparecer, eu solto, vocês podem ver, ó, que ficou camada 1, 2 e 3.
Se eu voltar lá na minha imagem, agora o Yoshi e o Luigi estão passando na frente do Mario, certo? Porque eu passei o Mario para minha camada número 2, certo? Ele está entre a minha camada de fundo e entre a minha camada que está o Luigi. Então, qualquer edições que você fizer dentro do Photoshop, baseada em imagem ou inserção de alguma fonte ou alguma coisa assim, ele vai criar uma camada diferente. Então, cada camada é trabalhada uma coisa, certo? Como se fosse andares de um prédio bonitinho. E tem uma outra coisa. Você pode verificar aqui, ó, que eu tenho esses olhinhos ao lado de cada camada. Por que eu tenho esses olhinhos? Quando eu venho aqui, ó, e clico nele, ele some. Automaticamente, o meu personagem também some. Ou a camada referente àquele personagem. Eu estou deixando de ver. Se eu for e clicar em todos os olhinhos, ele vai sumir todas as minhas edições. Se eu clicar de volta, ele vai liberar novamente esses olhinhos, fazendo com que eu consiga ver. Para que a gente faz isso? Para a gente ver as edições e os trabalhos que a gente tem em cada camada. Se a gente precisa consertar alguma coisa, ajustar alguma coisa, para que fique de uma forma mais bonitinha, certo? Então, vamos lá. Outra coisa que eu vou passar para vocês referente a isso é quando vocês forem fazer uma pesquisa de imagem, vocês também podem verificar a qualidade da imagem por aqui, ó. Quando você passa o mouse em cima da imagem, aparece isso aqui, ó, que é onde diz a proporção da sua imagem. Ela é 750 por 1000, certo? Isso aqui é por pixels. Então, quer dizer que a qualidade dela ainda é um pouco alta, ela não é uma qualidade ruim. Por quê? Se eu venho aqui no Photoshop, olhem a diferença do Mario para o Luigi, certo? A qualidade de imagem do Super Mario para a qualidade de imagem do Luigi. Se eu venho aqui na camada do Super Mario, dou um Ctrl T e eu expandir, deixa eu expandir sem, estava esperando como, toda essa imagem, você podem ver que na hora de expandir, ela já vai ficar meio pixelada. Isso é normal de qualquer imagem, pode ser com a melhor qualidade do mundo. Você está redimensionando, então o seu pixel ele precisa se reagrupar e se reajustar dentro da imagem. Então ela vai ficar meio embaçada, meio pixelada. Você só vai ver o resultado final na hora que você der um Enter. Aí você vê que a minha imagem ela ficou com uma péssima qualidade, certo? Só que se eu venho aqui, ó, dou um Ctrl T na camada do Luigi e eu expando a minha imagem do Luigi, ele ficou pixelado, certo? Você consegue enxergar os pixels da imagem. Só que ele não perdeu tanto a qualidade quanto o Super Mario na hora de fazer a edição. E como eu disse, na hora de você redimensionar ela, os pixels precisam se reagrupar, então ela vai ficar com uma perca de qualidade. Se eu venho aqui e dou Enter, os pixels vão se reagrupar. Agora, olha a diferença da qualidade do Luigi para a qualidade do Mario quando grande, certo? Então, isso quer dizer que quanto melhor vocês utilizarem a questão de pesquisa e procurarem sempre imagens com boa qualidade, é melhor. A menos que você vai fazer um trabalho com a imagem pequenininha, divulgação pequena, como uma caixinha de imagem de algum blog, alguma coisa assim, que não tem nada mais do que 2 por 2 centímetros, certo? Então, não tem problema dela ser pixelada, porque ela vai ser uma imagem pequenininha, você não vai ver tanto detalhe. Mas, geralmente, quando é uma coisa grande, que vocês, por exemplo, vão precisar ver dentro de uma tela, que seja maior, uma tela de televisão, um monitor de computador grande, ou se vocês forem imprimir, esta qualidade de imagem aqui, ó, é péssima para vocês imprimirem, certo? Então, sempre prestem atenção nesse requisito sobre como que vocês vão fazer para trabalhar essa imagem e pesquisar essa imagem, certo? Da aula de hoje é somente isso. Na próxima aula a gente vai aprender como fazer recortes de imagens, como eu fiz nessa aqui do Super Mario, para que a gente possa criar as nossas próprias imagens PNG, imagens sem fundo. Espero vocês na próxima aula e até mais!